Canal 1 Brasil, em parceria com a revista Problemas Brasileiros, ambos mantidos pela FEComércio São Paulo, tem o prazer de estar hoje na FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, aqui na Avenida Paulista, para debater um assunto de extrema importância para a gente entender a política brasileira e a dinâmica de algo que impacta a vida de todos nós. A gente vai falar sobre o conceito de governabilidade, a capacidade do governo de implementar suas políticas públicas e a relação do executivo com o legislativo, o judiciário e com a opinião pública. Para isso, a gente recebe a doutora em Ciência Política pela USP, Joyce Luz, que atualmente é professora na FESP, a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e pesquisadora da FGV-SP. José Mário Vanderlei Gomes Neto, também doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, que participa remotamente direto de Recife. Ele é professor de Direito na Universidade Católica de Pernambuco. E Humberto Dantas, PhD em Ciência Política, professor e coordenador de graduação em Gestão Pública aqui da FIP, e que hoje muda de lugar. Ele, que é um dos entrevistadores do canal, volta para a posição de entrevistado, como lá atrás em 2015, quando a gente o entrevistou pela primeira vez. Essa curadoria é especial não só pela qualidade técnica, acadêmica dos nossos convidados, mas sobretudo porque eles estão à frente do Índice de Governabilidade da 4i, uma startup de inteligência de dados para tomada de decisão estratégica, lançado em julho deste ano, e é um estudo que abrange 20 anos de história e é composto por 3 dimensões: legislativo, judiciário e opinião pública, que nos ajudam a compreender a governabilidade do Brasil. Dantas, o Brasil é um país fácil ou difícil de se governar? O que a análise dessas 3 dimensões citadas e os demais dados do índice revelam sobre o nosso sistema político? Acho que o primeiro ponto eu não diria fácil ou difícil, mas eu diria é um país que carrega consigo suas complexidades diante de desafios institucionais formais e informais, né? Aspectos de ordens atreladas ao desenho que nós demos para as nossas instituições no que diz respeito às suas formalidades, né? Então, a forma como existe a sobreposição de uma série de sistemas e de uma série de decisões legais que nos dão a dimensão do que é a nossa política, sistema pluripartidário, eleições proporcionais, superrepresentatividade de partidos dentro do Congresso Nacional, né? Muitos partidos ali representados, judiciário ativo como ator político, né? Uma esfera para a qual os partidos políticos apelam por vezes para a discussão de políticas públicas, composto por brasileiros, né? Que carregam consigo suas convicções por vezes exacerbadas e suas responsabilidades por vezes sublimadas. Então a gente tem todo um desafio institucional, né? De uma sociedade que por vezes tem dificuldades de enxergar a democracia, compreender os parâmetros da democracia, compreender os limites do poder. Então, se nós pegarmos a relação desta agenda do Poder Executivo com o Legislativo, vai encontrar complexidades no Legislativo. No Judiciário, vai encontrar complexidades no Judiciário. Junto à opinião pública, vai encontrar complexidades junto à opinião pública. E quando eu junto estas complexidades e digo que consigo transformar o diálogo desta agenda, a tentativa desta agenda de se colocar na realidade das pessoas, né, que esta agenda vai encontrar resistências nessas 3 esferas. Primeiro que, eu crio um índice, um indicador simples, o qual a gente conseguiu retroagir 20 anos e que nas suas curvas, nas suas oscilações ao longo da história, nos mostram muito sobre a nossa política brasileira de 2003 para cá. Então acho que essa é a primeira contribuição bastante razoável no indicador, por mais que ele seja um indicador simples, mas indicadores em geral por vezes são simples e conseguem na sua simplicidade explicar algumas complexidades. E segundo, que arrefece essa ideia de a governabilidade é o executivo impor, ou tentar colocar, ou tentar fazer andar a sua agenda junto ao legislativo. Não é só junto ao legislativo, e acho que esse é o grande debate que a gente tem, né, olhando para essa série histórica que com certeza a gente vai poder falar um pouco mais aqui ao longo da nossa conversa. Você falou que não é só isso, né? Por isso que eu queria falar com a Joyce exatamente sobre o conceito de governabilidade. Para quem não é muito familiarizado com o tema, o que significa quando a gente fala que um governo, por exemplo, possui maior ou menor governabilidade? E qual que é a relação desse fenômeno com o presidencialismo de coalizão, já que a gente está num país que tem uma fragmentação enorme, uma fragmentação partidária, uma das maiores do mundo? Olha, acho que o Brasil, logo que adotou o sistema presidencialista em 1988, foi visto como a jabuticaba. Então, aquele sistema que não daria certo, pelas regras adotadas, e
o olhar para as regras, né, que estavam lá na nossa Constituição e, sobretudo, para a relação entre o Executivo e o Legislativo, que era o que se fazia o comparativo com os sistemas parlamentaristas, né, excluindo ainda a opinião pública, excluindo o judiciário, o diagnóstico era que, pelas regras, nós seríamos ingovernável. Né? Então, o Brasil, né, não conseguiria, o Poder Executivo, né, não conseguiria aprovar sua agenda de políticas dentro do Legislativo. Então, acho que por quase uma década, a governabilidade, na verdade, né, foi entendida como ingovernabilidade, ou seja, a incapacidade que o Executivo teria de aprovar a sua agenda de políticas e traduzida aqui em projetos de lei, dentro de um legislativo que seria altamente fragmentado, né, na verdade, seria multipartidário, seria composto por parlamentares extremamente individualistas, que estariam preocupados só com políticas para os seus redutos eleitorais, não haveria cooperação com os partidos. Então, essa soma de fatores, ainda com aquela pinceladinha do federalismo, né, de um sistema que ainda divide poderes com municípios, com os estados e com a União, esse seria o segredo da ingovernabilidade, né, a definição de que o Brasil iria fracassar, o presidente não conseguiria aprovar sua agenda de políticas. E de 99, né, de 1999 adiante, a gente tem, na verdade, com o olhar para os dados, a mudança dessa perspectiva, de que, na verdade, o Brasil seria governável. Mas a gente tem um olhar, de novo, muito focado somente para a relação do Executivo com o Legislativo, né, e, de novo, focado na aprovação dessa agenda de políticas frente, né, à aprovação dos parlamentares. E daí que surge o presidencialismo de coalizão. Então, acho que durante muito tempo, né, de 99 até meados de 2010, 2013, a gente focou só em executivo e legislativo, em como essa governabilidade seria traduzida na aprovação da agenda do executivo no legislativo, e essa aprovação seria dada pela formação da tal coalizão de governo, né, que é quando o presidente convidaria outros partidos no interior do legislativo para compartilhar pastas ministeriais, né, e em troca teria ali a aprovação de uma agenda de políticas, né, e essa agenda veio avançando, né, a gente no início acreditava que a agenda era só do Poder Executivo, que os projetos de lei eram só do presidente. Mas aí, com o passar do tempo, né, a gente foi vendo nos estudos que, na verdade, essa agenda é também a agenda da coalizão. Então, os ministros representando os partidos no legislativo também apresentariam projetos de lei, o legislativo cooperaria. Por quê? Porque tem essa identificação da unidade partidária na coalizão, e aí a governabilidade foi assim estabelecida. Executivo composto, né, pelo presidente e demais partidos, enviaria sua agenda de políticas, que não deixa de ser só a agenda do presidente, mas passa a ser a agenda da coalizão, e aí consegue aprovação dentro do legislativo, né? Então, governabilidade ficou por um bom tempo sendo assim, né, traduzida. E sendo uma agenda da coalizão, isso aumenta a representatividade. Isso, exato. Se a gente está falando de uma democracia, né, isso que é difícil, talvez, na compreensão da população, né, no geral, é que quando a gente fala de coalizão, a gente está falando de mais atores políticos envolvidos, de mais especificamente partidos, né? A coalizão, ela traz a ideia de partidos no presidencialismo e no parlamentarismo também, né? E você, quando tem uma coalizão com diferentes partidos, você tem diferentes opiniões, você tem diferentes opiniões sobre políticas, diferentes posicionamentos, e ali vai existir um consenso para que você consiga aprovar uma agenda na mesma direção, né? E isso é a democracia, né? Do lado do eleitorado, o que é a democracia, né? É quando a gente vai escolher os nossos candidatos, né? O que a gente traduz, né? Quando vamos escolher candidatos, cada um tem uma opinião sobre um candidato, sobre o que seria melhor para a saúde, o que seria melhor para a educação, e juntos, né, no momento da urna, nós decidimos, né? A maioria decide qual é a direção que vai ser dada no representante. Na coalizão é a mesma lógica, né? Só que, de novo, tem um acordo. Claro. Bom, executivo e legislativo tem muitas nuances para a gente explorar, mas eu quero trazer já a dimensão judiciário, trazer o José Mário para a conversa. José Mário, desde a Constituição de 88, que trouxe uma nova arquitetura institucional, os tribunais vêm ocupando um lugar importante nos processos políticos. Como é que essa maior incidência política do judiciário impacta a governabilidade? A partir da Constituição Federal de 88, foi inaugurado um modelo institucional em que surge o judiciário fortalecido em seu papel de ator num sistema de freios e contrafreios. O que seria isso? Qualquer governante, seja ele quem for,
em qualquer das esferas, federal, estadual, municipal, está sujeita a controle do Poder Judiciário em seus atos, quando, em tese, esses atos venham a violar algum dos limites estabelecidos na Constituição. Então, estar sujeito a controle do Poder Judiciário é algo natural, é algo normal, é algo observado em todos os países em que você tem um regime democrático e um regime constitucional. Ao longo dos anos, o que nós estamos observando é um fortalecimento do judiciário. Fortalecimento esse que também teve a contribuição dos outros poderes. Muitas questões cuja decisão teria altos custos foram, aos poucos, levados ao Poder Judiciário, seja por ação ou por omissão dos demais poderes. Assuntos espinhosos, como, por exemplo, o uso das células-tronco para pesquisa, a questão relativa ao aborto, a questão da união homoafetiva, ao invés de serem discutidas, por exemplo, no Legislativo, que seria sua arena natural de discussão, passaram a discussão pelo Poder Judiciário. Então, uma atividade antes discreta, uma atividade que antes não chamava a atenção da mídia, não chamava a atenção do público, passou a ser extremamente comum. Passou a ser extremamente comum como a forma que nós visualizamos, mas ela sempre esteve lá. Todos os governantes, todos os presidentes, por exemplo, tiveram que lidar de uma forma ou de outra com a ação do Poder Judiciário, controlando eventuais excessos. O que nós vimos, muito recentemente, é que certas agendas, que em tese poderiam ou não estar violando limites estabelecidos na Constituição, sofreram maior controle, maior repressão pelo Poder Judiciário. E é justamente nessa dimensão do controle dos eventuais excessos que nós pensamos a dimensão do índice de governabilidade que trata do Poder Judiciário. Bom, Dantas, para fechar esse primeiro olhar sobre as dimensões, a gente tem a opinião pública, que é extremamente importante e tem diversas formas de aferir. Vocês optaram por levantamentos de avaliação de governo. Qual que é a importância da opinião pública no que diz respeito à governabilidade num cenário de extrema polarização política? Acho que para além do cenário de extrema polarização política, se a gente observá-la em perspectiva histórica, a gente vai ver que até mesmo em momentos em que talvez essa polarização não tivesse tão exacerbada como está hoje, no que diz respeito a até uma percepção de que a eleição ainda não acabou, cerca de um ano depois da eleição, a eleição ainda não acabou em termos dos ânimos, a gente precisa observar as justificativas utilizadas, por exemplo, na história recente do Brasil, que justificaram 2 processos de impeachment. Eu retiro de circulação, eu tiro do poder 2 presidentes da República, de 2 ordenações ideológicas distintas, com fortíssimo apelo popular à derrubada desses presidentes. Eu não posso desprezar que presidentes da República levam adiante suas agendas, tomam atitudes, tomam decisões, levam adiante seus discursos, promovem suas relações com a sociedade a partir de medições atreladas ao universo da opinião pública. Então, isso é muito relevante. Se nós tivermos, por exemplo, no último mandato presidencial, um presidente que teve bastante dificuldade de governar, mas se manteve, mesmo que tenha perdido a reeleição, na eleição, no pleito, mais equilibrado da história recente do Brasil, e acho improvável que tenha outro tão equilibrado quanto esse, no que diz respeito à intensidade de apoiamento e contrariedade do eleitor em relação às partes que foram ao segundo turno. De apoio no primeiro turno, né, em votos válidos. Né, a eleição que os 2 primeiros colocados mais somaram votos válidos. E a eleição mais equilibrada em termos de divisão de votos, né, eu tenho para mim que, olhando só para Jair Bolsonaro, ao longo do seu mandato, isso só foi possível por conta de um fortíssimo apelo do presidente junto a parcelas da opinião pública, que passaram a amá-lo, a idolatrá-lo em determinados aspectos, a odiá-lo e a ter uma repulsa muito expressiva a ele em outros aspectos, e um pedaço da sociedade, seja ele grande, seja ele pequeno, enfim, a gente precisaria de mencionar, né, numa lógica de anti o adversário. Quer dizer, eu não voto em Lula, né, portanto voto em Bolsonaro, eu não voto em Bolsonaro, portanto voto em Lula. Então, dimensionar essa ideia, perceber como se avaliam os governos e compreender em que medida isso é possível no que diz respeito a levar adiante
uma agenda de poder é algo significativamente relevante e que a gente incluiu no indicador, justamente para que a gente não desprezasse a força que tem a sociedade em relação a avaliações e percepções dos presidentes e de suas agendas. Jorge, eu queria falar agora da força do presidente quando a gente fala de medidas provisórias, né? Porque é um instituto que tem sido bastante utilizado por todos os presidentes. Eles servem como termômetro para dimensionar as relações do executivo com o legislativo. O que esse termômetro, de acordo com o índice, tem revelado? Bom, o que é primeiro uma medida provisória, né? Quando o presidente decreta uma lei que no dia seguinte passa a valer. Então, se hoje, né, um exemplo bem simples, se hoje o presidente decidir que a partir de amanhã nós só vamos comer arroz e feijão, então a partir de amanhã fica definido. E o Congresso, né, o Legislativo, tem até 120 dias para analisar se essa medida provisória vai continuar como lei ou se nós vamos voltar ao status quo, né? Se nós vamos voltar aí a ter o prato normal de comida, né? E o que significa usar as medidas provisórias para medir essa relação, né? Ser o termômetro entre executivo e legislativo. Quando um presidente edita uma medida provisória, ele não edita uma medida provisória para perder essa medida provisória dentro do Congresso, né? Por quê? Porque ela vai precisar da aprovação do Legislativo e vai precisar de uma aprovação muito rápida. Então, existe um consenso dentro da ciência política de que quando um presidente elabora uma medida provisória, minimamente ele já está em acordo com a coalizão sobre a necessidade de que aquela medida precisa ser aprovada, né? Então, o presidente emite essa medida já sabendo que ela vai ter altas chances, né, de ser aprovada no Legislativo, porque lá tem a coalizão que sustenta e que está de acordo, né, com essa medida, né, com o texto da medida provisória. Então, quando essa medida chega no Congresso, podem acontecer duas, né, na verdade, 3 situações. Ela ser aprovada de maneira pura, então, sem nenhuma modificação pelo Congresso, do jeito que ela saiu escrita pelo presidente, ela vai ser aprovada no Congresso, ou ela pode ser editada, os legisladores, né, os deputados e os senadores podem fazer alterações no texto e mesmo assim aprovar a medida com alterações, ou o Congresso pode rejeitar essa medida provisória, ou, como está acontecendo no atual governo, deixar que a medida perca a eficácia, né? Exato, ela perde o tempo de 120 dias e a gente volta, né, para o status quo. Então, quando essa medida é aprovada puramente, sem emendas, indica que a coalizão, né, que os parlamentares que pertencem à base aliada do governo estão completamente alinhados com o presidente. Construíram um consenso, ela foi aprovada sem nenhuma alteração, a governabilidade, a relação executivo-legislativo está funcionando bem. Quando essa medida sofre alguma emenda, significa que a gente ainda tem algumas arestas para resolver entre executivo e legislativo, ou seja, entre o presidente e a sua base aliada. E quando essa medida perde a eficácia ou é rejeitada dentro do legislativo, significa que o nosso presidente tem sérios problemas para construir a governabilidade, para construir acordo com o legislativo. Significa que ele está falhando no diálogo com o legislativo, né? Daí a gente usar a medida provisória como esse termômetro, né? Zé Mário, a gente observa um grande debate, né, sobre a importância do STF por um lado e reclamações de excessos de outro. Lembrando que a possibilidade de decisões individuais, não sendo necessária a formação colegiada, gerou, na visão de alguns autores, a expressão 11 Supremos. No índice, vocês avaliam as ADIs, que são as ações diretas de inconstitucionalidade. A independência judicial como freio institucional, eu acho que para todo mundo é indiscutível, mas como que essa questão tem impactado as agendas dos presidentes? Essa questão cada vez mais impacta as agendas dos presidentes. Principalmente certas agendas que ignoram, seja deliberadamente ou não, precedentes da própria Corte. Muito recentemente tivemos governos cujas pautas, inclusive pautas eleitorais, iam de encontro ao texto constitucional ou iam de encontro a decisões já tomadas pelo próprio Supremo. Então, era esperável que houvesse reações. E aí, o que acontece dentro desse fenômeno da visualização da atividade do Supremo? Como, até pouco tempo, as atividades, as reações, as formas de decisão eram muito individuais e pouco colegiadas, surge uma narrativa personificada
sobre a atividade de controle. Ao invés de ser uma visão de que a corte, o tribunal, numa função e num desenho institucional, estaria exercendo o seu papel para qual ela existe, parte-se para uma narrativa individualizada, por exemplo, de perseguição a partir do ministro A ou do ministro B, das pautas de um determinado governo ou de outro governo. Então, há muito tempo os estudiosos criticavam essa atividade individual, essa manifestação como os 11 Supremos, as 11 ilhas, as maiorias de ocasião que se formavam para cada estímulo, para cada tipo de julgamento, e que aí, no caso, quando era exercida a atividade de controle, principalmente através da revisão judicial concentrada, através das ADINs, das ADPFs, dos mecanismos de controle de constitucionalidade de leis, a gente observa que, em muitos casos, é mantida uma narrativa de perseguição. Olha, o ministro tal está me perseguindo, é algo pessoal a mim. Quando, na verdade, não tem nada pessoal com o governante tal, ou com o seu partido, ou com suas ideias, e sim uma atividade natural do tribunal em exercer limites para quem governa. Nesse sentido, como que você avalia a proposta de emenda constitucional que pretende limitar as decisões monocráticas no STF? Eu avalio como positiva. De qualquer maneira, o próprio tribunal já está tomando providência nesse sentido. A própria ministra Rosa Weber, num dos seus últimos atos como gestora, propôs no início desse ano a redução dos poderes individuais, obrigando, por exemplo, que qualquer liminar ou decisão tomada individualmente tenha que necessariamente ser levada para o colegiado em curto prazo. Nessa mesma modificação que foi aceita pelos seus pares, foi diminuído o poder, por exemplo, dos pedidos de vista ou pedidos de destaque. Anteriormente, qualquer ministro poderia pedir vista de um processo e adiar o julgamento por tempo indeterminado, que às vezes duravam décadas. Hoje em dia, não. Está mantido o direito de pedir de vista, está mantido o direito de individualmente interferir num julgamento, ou seja, impedir sua conclusão, mas num curto espaço de tempo, o ministro que usou dessa atividade tem que devolver para o colegiado concluir. Então, já houve evoluções. O tribunal cortou na própria carne. E isso já é efeito dessa reconstrução institucional pós 8 de janeiro. O tribunal quer se mostrar para a sociedade como uma instituição que cumpre um papel previsto na Constituição e um papel importante para a democracia e para o funcionamento das instituições. Então, eu vejo como salutar essa iniciativa do próprio tribunal em limitar os próprios poderes. E aí, essa emenda, independente da sua aprovação ou não, ela vai num caminho correto. Agora, toda emenda ela é sujeita a controle, como qualquer ato legislativo. Então, eventuais exageros, eventuais limitações de poder, ou eventuais reações da oposição em querer diminuir os poderes do Supremo, além das iniciativas internas ou fora de um diálogo institucional entre legislativo e poder judiciário, talvez sofram controle posterior, talvez sejam barrados em futuros julgamentos contra essas próprias emendas constitucionais. Dantas, você falou do impeachment, eu queria voltar um pouquinho para as jornadas de 2013, porque foi ali que começou, né, um grande ciclo de protestos. 2013 muito intenso, depois a gente teve outros até chegar em 2018, 2022, mas eu queria saber qual que é o papel dos protestos nessa avaliação de governo, como é que isso impacta, né, a governabilidade e também a mídia, né, não só a mídia tradicional, como as redes sociais, que hoje têm um papel que influencia demais, né, a opinião pública. Acho que você traz dois pontos importantes para essa discussão. Primeiro, da própria opinião pública, que nós já discutimos, e acho que efetivamente faz sentido a gente enfatizar alguns aspectos. A gente tem um movimento em 2013 que se inicia na cidade de São Paulo por uma questão ligada a uma insatisfação com uma política pública de transporte, com uma decisão associada a uma política pública de transporte, que parece apenas destampar algo infinitamente mais complexo e mais amplo. Não à toa não são apenas 20 centavos ou não é apenas 20 centavos. Acho que esse é um ponto importante
da gente se lembrar de 2013, era o valor do aumento da tarifa de transporte público naquele instante, uma dificuldade muito grande de se dialogar com os dois governantes responsáveis pelos aumentos. Ironicamente no melhor dos sentidos, né? Curiosamente hoje, vice-presidente da República e ministro da Fazenda do Brasil, né? Que estavam em lados opostos naquela ocasião, em termos ideológicos, em termos partidários. Então acho que esse tem um ponto, e aquilo destampou tantos outros pontos, né? Que culminou num outro mote muito relevante daqueles manifestos de 2013, que era o hashtag Não Me Representa. O hashtag Não Me Representa nos levou à Copa do Mundo, né? Foi sustentado até a Copa do Mundo no que diz respeito a insatisfações da sociedade, mostrou que a sociedade exigia que as políticas públicas tivessem um padrão FIFA, né, em alusão àquilo que a FIFA exigia dos estádios e do evento da Copa do Mundo como um todo. Então a gente entrou numa verdadeira panela de pressão que tirou como resultado disso algo que poderia nos levar a uma resposta ao hashtag Não Me Representa de, sim, representação de uma parte dessas parcelas insatisfeitas. E o que a gente viu foi, em 2016, uma eleição que apelou para uma ideia técnica de representação, que na minha percepção é uma absoluta falácia, né? É uma infâmia para a lógica da democracia, que é eu não sou político, eu sou técnico. Essa é uma das maiores imbecilidades que nós já produzimos em termos de política, não só no Brasil, como no mundo todo. A Argentina está imersa nisso nesse instante, né? De um cidadão que é político dizendo que não é político. Então esse discurso é um discurso perigosíssimo e muito ruim, até a gente chegar numa ideia de a despeito de ser político, eu sou conservador, eu sou tradicional, eu sou de direita. E isso, para efeito político, tem um valor muito significativo. Se a gente exagera, se a gente ultrapassa, se a gente passa dos limites, se a gente afronta a lógica democrática, tudo isso tem que estar contido numa discussão muito séria. Mas, tirando esta parte do sou técnico, não sou político, que eu acho que é uma estupidez intelectual, mas a parte de nós redescobrirmos a possibilidade de parcelas da sociedade se colocarem à direita e respeitarmos a ideia de que parcelas da sociedade podem se colocar à esquerda, isso é extremamente caro para a democracia. Restando a nós, num desafio complexo extremamente imenso, né, entendermos o sentido da representação do outro e do posicionamento do outro. Se a gente entender isso, e de novo, é muito complicado, a gente vai avançar muito enquanto sociedade. Então eu acho que esse elemento de percepção de toda essa lógica, de todas essas manifestações, nos traz para esse instante, um instante em que sair de grande efervescência popular, de cerca de uma década, percebendo a existência de pessoas consolidadas à esquerda e consolidadas à direita, pode ser algo positivo para a nossa democracia, desde que a gente reconheça, né, que na posição do outro existe apenas uma posição diferente da minha. A negação da política, que é um ponto a ser muito delicado, né? Não podemos ir por esse caminho, é isso que você está dizendo? Todas as crises da democracia são respondidas com frases do tipo para a crise da democracia, mais democracia. Todas. Não existe crise da democracia que alguns pensadores não tenham dado esse tipo de resposta. Então, para a crise da democracia, acaba com a política? Como que acaba com a política? Eu vou virar técnico. O que é ser técnico sem ser político? Até decidir por mais técnica é uma decisão política. E é isso que precisa ficar muito consolidado. Né? Muito consolidado. Na cabeça de todos, não é na cabeça dos políticos, é na cabeça do empresariado, é na cabeça das pessoas, na cabeça do cidadão comum. Todos. Porque até decisões técnicas são tomadas por razões políticas. Isso é muito importante ser pensado. Então a política, ela é inerente à história. Ela está presente e não há o que discutir no que diz respeito a isso. Então, esse é o ponto central. Agora, ser de esquerda, ser de direita, ser mais para lá, ser mais para cá, ser conservador, ser progressista, ser liberal, ser socialista, cara, isso é o menor dos problemas desde que a gente reconhece o outro. Então, acho que esse é um ponto fundamental dessa percepção. A política é o que está aí. E até negar a política é um gesto político. E Joyce, qual que é o impacto da corrupção? A gente teve dois grandes eventos, né? O Mensalão e a Lava Jato. Como que isso impacta a governabilidade no Brasil? Olha, acho que quando nós tivemos, né, o Mensalão, que foi a distribuição de verbas, né, especificamente ali para parlamentares, ali, por exemplo, o índice, o IGOV captura esse momento de maior fragilidade do Lula com o legislativo, né? Tava no momento em que o Lula estava negociando a própria investigação, né? Que começou lá com a CPI dos Correios até chegar no Mensalão, né? Então, ali
por detrás, tem muita negociação com os integrantes do PMDB, né? Todo mundo acredita que o PMDB só entrou em 2005 para a coalizão, né? Quando de fato estourou todo o escândalo do mensalão, mas as negociações com o PMDB, por exemplo, já começaram antes, em 2004, com cargos de segundo escalão. Então, acho que há modos e modos com que os presidentes lidaram com a corrupção. Não posso aqui falar que a corrupção ela existiu só no governo Lula, ou só no governo Dilma, ou só no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A corrupção, ela tá ali desde que a gente tem políticos e os políticos se desviam das condutas que estão lá nas regras ou que nós acreditamos que devam ser perseguidas, né? E aí há meios do governo lidar com o combate à corrupção. Então, indo um pouquinho para trás da história, né? O que acontece? A gente não tem a percepção de que o governo do Fernando Henrique tenha sido tão corruptivo. Por quê? Porque na época nós não tínhamos o Ministério Público e a Polícia Federal tão autônomos, né, tão independentes. Mas aí com o Lula vem e tem essa autonomia da Polícia Federal e também do Ministério Público. E ali se abre uma caixa contra o próprio Poder Executivo, né, contra a corrupção que acontecia dentro do próprio Poder Executivo. O Lula lidou disso de uma forma discreta, até que minimamente discreta, mas isso caminhou até a Lava Jato, né? E o que acontece? Quando a Dilma assumiu, né? Eu não sei se todos aqui estão lembrados, mas eu convido muito a todos olharem o pronunciamento que ela fez no segundo mandato, né? No primeiro ano do segundo mandato, em que ela faz um pronunciamento, né? O discurso dela de posse, e ela fala que ela vai combater a corrupção, custe o que custar, né? E esse talvez tenha sido um dos maiores erros ou acertos dela, né? Que diz em relação à base aliada dela, né? Então, quando a Dilma vai para o segundo mandato, ela já vai fragilizada por conta das manifestações, né? Por conta até das mudanças econômicas, né? Prometeu uma coisa na campanha, não entregou, então ela já tinha esse desgaste com a opinião pública, com a sociedade, e entra no segundo mandato muito desgastada com a base legislativa, por dois motivos. Pelo motivo de ela não barrar a Lava Jato. Então, existia um grupo de parlamentares que queria que a Lava Jato fosse barrada, inclusive parlamentares do próprio PT, e ela abre mão, ela fala, não, nós vamos até o fim, não vamos medir esforços para ir até o fim. E ela entra também muito fragilizada, porque a Dilma, diferente do Lula, foi mais centralizadora. Então, concentrou muito mais, até por querer combater a corrupção, se a gente olha os órgãos internos da presidência da República, a Dilma ela tentou controlar muito mais órgãos do que o Lula. Justamente por quê? Porque ela foi mexendo em áreas, principalmente ali na Caixa Econômica, em Furnas. Ela começou a mexer em áreas que pipocaram a corrupção, que mostraram ali o desvio de dinheiro, e ela foi chamando a responsabilidade para a presidência da República. Foi tentando ali concentrar políticas para si, né? De forma a não deixar que áreas específicas do governo, principalmente assistência social, fossem comprometidas com o desgaste da corrupção. E, ao mesmo tempo, não barrou a Lava Jato, né? Então, isso culminou ali no processo que a gente viu do impeachment dela, né? Os partidos começaram a sair da base aliada, ela não conseguiu entrar em acordo, principalmente com o Eduardo Cunha, que na época era o presidente da Câmara dos Deputados, e é inegável que, dadas as regras do jogo do presidencialismo, o presidente da Câmara, ele tem um poder de agenda muito importante, então é recomendável que todo presidente brasileiro queira, ele formando ou não coalizão, é desejável que ele tenha uma boa relação com o presidente da Câmara. E o Eduardo Cunha se posicionou contrário a ela publicamente. Exatamente. E por que ele se posicionou contrário, né? Justamente porque a Dilma foi mexer no comando da Petrobras e depois foi mexer em Furnas, né? Furnas estava sob o comando do PMDB do Rio de Janeiro, que era o grupo aliado do Eduardo Cunha. Então foi mexer nos negócios do Eduardo Cunha. Então ela não procurou ser amiga, né, do PMDB, que era da sua base aliada. Ao mesmo tempo, também não buscou o diálogo com outros partidos, né, como o próprio PP, que estava na base e tinha um peso na época significativo, tanto quanto o PMDB em número de cadeiras, né, e foi centralizando. No final das contas, todo mundo pulou fora do barco, né, e acabou sofrendo o processo de impeachment, muito em consequência, né, de não querer barrar a Lava Jato. Então, se a gente remonta as reportagens, os discursos dos próprios parlamentares, a justificativa para o impeachment ou a gente tira, né, até aquela, na época, né, da Dilma, ela teve aquele desentendimento com o Temer, e foi recomendado que o
o Temer voltasse a fazer as pazes com a Dilma, né, para que tentasse ali ainda salvar algo que já não tinha mais salvação, né, que era o segundo mandato dela, né. Então, os partidos vão saindo da base aliada e a solução vira, vamos tirar a presidente, isso é uma decisão até interna do próprio PT. Por quê? Porque senão vai sujar para todo mundo, né? A gente não pode acreditar que é só um... Não pode falar que todo parlamentar é corrupto, né? Acho que isso é errado, a gente julgar, olhar para todo político e falar, todo mundo é corrupto, nenhum político presta. Não, não é isso. Mas naquela época nós tínhamos um grupo significativo que estava envolvido e que não queria, né, sofrer nenhum tipo de punição pelas investigações. Então, retira-se a presidente, né? E a relação com o legislativo ela vai se deteriorando, né? Acho que o índice, o bacana do índice é que ele vai capturando muito bem esse momento de declínio, né? De começo do declínio da relação da Dilma com o Congresso, né? Zé Mário, vocês vão aproveitar que vocês olharam aí 20 anos, né, de história do Brasil para compor o índice. Eu queria que você falasse um pouco das relações dos presidentes com o STF. Na dimensão judiciária, nós conseguimos retroagir a série temporal a 1988. E a partir daí é possível acompanhar toda uma longa duração, um longo período de tempo de relações entre os presidentes e o Supremo Tribunal Federal. O que a gente observa é que, nos primeiros governos, o próprio tribunal ainda estava aprendendo a atuar a partir do novo desenho, a partir do seu novo papel que foi trazido pela Constituição de 88. Então, havia uma composição, toda ela vinda do regime anterior, que estava aprendendo o seu novo papel, estava aprendendo sua nova posição como ator na dinâmica institucional dos freios e contrapesos previstos em nosso regime democrático. Então, aos primeiros presidentes, o Supremo pouco interferiu. Aos poucos, ele foi aprendendo esse papel e foi começando a parcialmente interferir nas agendas conforme fosse acionado. A gente é bom lembrar sempre que o Poder Judiciário como um todo, ele não é uma instituição proativa, é uma instituição reativa. O Supremo não toma a iniciativa de interferir em nenhum assunto por iniciativa própria. Ele sempre é provocado por alguém para tomar essa decisão. E aí é o ponto que os atores legitimados, aquelas pessoas previstas na Constituição com autorização para iniciar o controle de constitucionalidade, essas pessoas também foram aprendendo o uso das ferramentas. Então, o PGR foi aprendendo aos poucos o seu papel, o Procurador-Geral da República, os governadores foram aprendendo a importância de usar o controle de constitucionalidade, o Conselho Federal da OAB, e os partidos políticos de oposição, principalmente, foram aprendendo que o uso dessa ferramenta era importante para exercer esse controle. E, principalmente, os partidos políticos de oposição foram aprendendo que, em determinados casos, em determinados assuntos, eles poderiam utilizar das ferramentas de controle de constitucionalidade, de revisão judicial concentrada, para fazer do Supremo Tribunal Federal uma terceira arena legislativa, fazer do Supremo Tribunal Federal uma continuidade de debates de assuntos que talvez tenham sido derrotados na Câmara ou no Senado. E aí, vários assuntos que sequer foram debatidos nas comissões, quiçá nos plenários das casas legislativas, foram submetidos, em muitos casos, diretamente para o Supremo. Por quê? Porque muitos partidos, em alguns casos, traziam para o Supremo questões que tinham sofrido derrota, e em outros casos, eles antecipavam questões que eles já sabiam que iriam perder para levar a discussão dentro do Supremo. Então, o que aconteceu? Aos poucos, o Supremo foi aprendendo esse papel. E aí o que acontece? Final do governo Fernando Henrique Cardoso, quando começaram as grandes reformas institucionais e as privatizações, já há uma interferência grande do Supremo Tribunal Federal, barrando algumas políticas públicas, barrando algumas privatizações,
tanto no primeiro como no segundo governo Lula. Já há uma interferência efetiva do Supremo Tribunal Federal, já é um período em que o Supremo aprendeu a exercer o seu controle e efetivamente o exerceu. No governo Dilma, esse controle ele é intensificado, porque surgem agendas, em tese, também contrárias a precedentes do tribunal ou, em tese, contrárias à própria Constituição. Durante o breve governo Temer, a gente observa que há um momento de calmaria, até porque se evita, naquele momento, questões mais polêmicas serem levadas para o Poder Judiciário. Era um momento de ruptura pós-impeachment. O próprio Poder Judiciário recua em relação à sua postura. No governo Bolsonaro, há um total descaso do governo em relação ao sistema de freios e contrapesos. Há uma ideia de que a legitimidade através do voto legitimaria automaticamente todas as agendas, inclusive aquelas supostamente contrárias à Constituição. Então, era um governo que, por si só, não digeria a ideia de sofrer controles. Quando sofrer controles é algo natural, é algo normal que se espera de um regime democrático onde as instituições funcionam. E aí, em vários pontos, houve controle, principalmente durante a pandemia. Nesse momento, se intensifica a atividade de controle do Supremo Tribunal Federal. Há um momento de ataques diretos a alguns ministros, há um momento de ataques diretos à instituição, e aí não há como negar que isso pode ter influenciado também a intensidade como esse controle foi exercido sobre o governo anterior. E, finalmente, no governo Lula III, a gente observa que continua intenso o controle exercido pelo Poder Judiciário. Embora o Supremo Tribunal Federal, neste primeiro ano, em 2023, ele ainda esteja julgando o acervo de ações propostas contra a legislação editada no governo anterior. Então, ainda existe um grande acervo de processos contra a legislação editada no governo de Jair Bolsonaro, que ainda não foi julgado e que vinha sendo julgado ao longo desse ano. Para se ter uma ideia, nenhuma ADIM foi proposta em relação a qualquer legislação editada pelo governo Lula III. Não houve qualquer questionamento judicial, a princípio, e agora, no segundo semestre, quando começam a surgir esses questionamentos, nenhum deles sequer teve decisão individual ou colegiada. Então, mostra que o governo Lula III sofre intensamente controle judicial, mas esse controle é exercido sobre legislação que não foi ele que editou, sobre uma agenda que não é dele. E aí não sequer teve tempo ainda da agenda do governo Lula ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, ser apreciada pelo controle jurisdicional. Dantas, governabilidade garante estabilidade econômica? Uma pergunta que carrega consigo complexidade no seguinte sentido. A garantia da estabilidade econômica pode ocorrer por medidas do governo, da agenda do governo, que encontram simpatia no Congresso Nacional, que encontram simpatia na opinião pública, que encontram simpatia no Judiciário. Pode ocorrer isso. Mas a gente não vive isolados do mundo, nós não vivemos isolados do mundo, então existem conjunturas internacionais que impactam, né, a realidade econômica do país. Existem medidas que precisam ser tomadas, que são medidas extremamente amargas, né? Existem desenhos institucionais que, por vezes, dão a impressão de que as medidas são do governo, mas são de órgãos de Estado, ou são de órgãos que vieram a se tornar independentes. Acho que o Banco Central é um bom exemplo disso, né? Então, a gente está numa discussão sobre taxa de juros, por exemplo, de redução de taxa de juros
para melhoria da atividade econômica no país, e o governo acusa o Banco Central de redução da taxa de juros num ritmo inferior àquele que o governo gostaria. Então, assim, quando a gente pensa em prosperidade econômica, em atividade econômica, em equilíbrio econômico, a partir de decisões do governo, primeiro que a gente precisa ver em que medida que há efetivamente um alinhamento, né, da expectativa dos cidadãos em relação àquela agenda, da expectativa do parlamento em relação àquela agenda e dos limites da justiça em relação àquela agenda. Tem decisões que podem esbarrar neste ativismo ou nesta atividade que o José Mário está nos observando acerca do STF, tem medidas que podem se contrapor ao próprio posicionamento ideológico do Congresso Nacional, né? A gente tem que levar em consideração, de maneira muito evidente, que nós temos um presidente que se elege por um terceiro mandato, por um partido de esquerda, diante de um Congresso Nacional, que é o Congresso Nacional mais à direita que nós já tivemos na história recente desse país, né? Seguramente, né, de todos os governos do PT, este Congresso Nacional é aquele que está posicionado mais à direita em relação a todos os outros, a todos os anteriores. Então a gente precisa ver em que medida esta agenda econômica do governo prospera se este governo desejar, por exemplo, implementar uma agenda mais progressista. Não vai prosperar. Inclusive, sequer vai propor. E aí não à toa, num determinado momento, no início do governo, tantos elogios ao ministro Haddad, porque era visto por parcelas do Congresso mais conservadoras como um ministro que parecia muito mais um ministro ao centro do que um ministro de esquerda. O tripé Haddad, Simone Tebet e Geraldo Alckmin diz muito sobre o caráter ideológico desse governo. Porque dentro do PT, Haddad é criticado por não ser tão à esquerda quanto segmentos do partido gostariam que ele fosse, ou que o governo fosse, ou que o governo deste partido fosse. Então, quando eu olho para esse tripé, eu tenho absoluta convicção de que nós estamos diante de um governo, em termos de agenda, pelo menos, para dizer o mínimo, de centro. E aí eu fico me perguntando, eu converso com quem aonde? Eu converso com o Congresso mais à direita, eu converso com o Judiciário de alguma forma, e eu converso com a sociedade tentando dizer que eu estou aonde? Mais à esquerda, mais ao centro, mais à direita, enfim. Então acho que tem um desafio muito grande aqui, e pode haver sim convergências, mas podem haver divergências entre agendas econômicas, estabilidade econômica e lógica de governabilidade. Bom, a gente começou falando de algo complexo, eu quero terminar com algo complexo também. Joyce, quando a gente fala de reformas, são coisas assim que dependem de uma concertação muito grande. A gente está na iminência de aprovar uma reforma tributária que está sendo discutida há décadas e também já começando a discussão de uma reforma do Estado, reforma administrativa, que muitos consideram urgente também. Para agendas dessa magnitude, como que se dá o apoio da costura? Olha, é bem complicado, né? Então, acho que o primeiro ponto é que, sobretudo com a reforma tributária, a reforma administrativa, todo mundo pensa na necessidade de grandes reformas. Mas o que acaba saindo do Congresso e desse consenso, né, entre o presidente e entre o legislativo, não vai ser uma grande reforma, né? Vão ser pontos específicos, assim como a gente já viu no primeiro governo do Lula, a gente já viu ali durante a Dilma, já viu com o Temer, já viu com o Bolsonaro na reforma da Previdência. Então, todo mundo tem expectativas de que grandes reformas que vão revolucionar, que vão mudar da água para o vinho. Não é bem essa história. Por quê? Porque é uma democracia e dentro dessas reformas você vai ter ali a construção, a costura de diferentes pontos de vista, o que não é fácil, né? Vide agora a reforma tributária que foi aprovada até que em tempo, entre aspas, recorde, né, na Câmara, mas agora está travada no Senado, porque ainda não existe um consenso, né? E a reforma administrativa é sempre algo que vai além do próprio governo, do que diz relação executivo-legislativo. Na reforma tributária, acho que, né, dando um passo atrás, é importante a gente pensar que ela não envolve só executivo e legislativo. Ela envolve prefeitos, ela envolve governadores, ela envolve a sociedade civil, né, organizada. Então, não é simplesmente a construção de um acordo entre executivo e legislativo. É a construção de um pacto federativo, a reforma tributária. E a reforma administrativa também, porque ela não vai impactar somente a relação direta entre executivo e legislativo. Ela vai impactar em outros órgãos subnacionais, de novo, a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. Então, de novo, essa demora para construir esse consenso. Agora, o que existe é uma pressão muito forte
para que essas reformas aconteçam, né, no atual governo do Lula, né? Mas vai ser um governo que, de novo, vai enfrentar resistência. Acho que, como o Humberto bem comentou, uma primeira resistência de um Congresso muito conservador, uma oposição que não é uma oposição pequena e irrelevante, né? É uma oposição que tem um peso e tem poderes ali dentro do legislativo para tentar barrar pautas. E você tem ali outros atores políticos, né? Então, não são todos os prefeitos que são aliados ou a favor do governo, do atual governo, também não são todos os governadores. Aliás, se a gente pegar a composição hoje do quadro de partidos, né, dos governadores, são bem poucos os apoiadores, né, do governo Lula. Então, é um governo que, em 4 anos, né, que é a promessa de que vai ser em 4 anos, não vai ter uma possível reeleição, tem muita coisa para fazer num tempo muito pequeno e com grupos de pressão muito distintos e muito fortes, né? Politicamente fortes, né? Então, talvez a reforma tributária saia, né? Vai sair, mas não como todo mundo espera, né? Vai sair com um impacto menor. Reforma administrativa, eu diria haver, né? Porque já não saiu no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, não era nem tanto por um direcionamento da pauta, era de novo por grupos de pressão. E, de novo, a gente vai ter esses grupos de pressão no atual governo, né? Então, espera-se muito num governo que tem pouco tempo para resolver e eu diria, por fim, né, que tem um agravante, né, que é em um governo que vai terminar agora, né, 10 meses, e não conseguiu construir uma base sólida de apoio dentro do Congresso. E grandes reformas pedem uma base de apoio sólida, para que elas sejam grandes também. E o governo não consegue isso, ainda não atingiu esse ponto ideal, ainda não atingiu essa base tão consolidada, né? Ainda está tentando fazer reformas ministeriais para acomodar os interesses, ainda está tentando ver se negocia, se troca as regras das emendas orçamentárias. Então, ainda é um governo que está no passo 1, de estabelecer essa primeira base mais sólida para a tomada de decisões mais estáveis, como reformas requerem, e ainda não conseguiu avançar nesse ponto. O Canal 1 Brasil conversou com José Mário Gomes Neto, Joyce Luz e Humberto Dantas. Muito obrigado por esse debate.